São 2 da manhã. Você tá olhando pro teto do quarto, cansado, mas incapaz de dormir. Então pega o celular, abre o aplicativo do banco, olha o saldo, fecha, abre de novo, como se o número fosse mudar. E começa aquela matemática silenciosa que milhões de pessoas fazem todos os dias. Se eu pagar isso agora, talvez eu consiga segurar o resto. Talvez dê, talvez não. Porque às vezes basta um único problema inesperado para a vida inteira parecer desmoronar. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas acreditam que o dinheiro resolveria tudo. Dormir sem ansiedade, comprar algo sem culpa, não viver em constante estado de sobrevivência, poder simplesmente respirar. Mas não é bem assim. Quando alguém passa tempo demais limitado pela necessidade, liberdade financeira começa a aparecer a própria definição de felicidade. Existe uma ideia muito comum de que dinheiro compra felicidade. Hoje em dia existe quase uma pressão cultural para negar isso, como se reconhecer a importância do dinheiro fosse algo superficial ou moralmente errado. Mas basta observar a vida real por alguns minutos para perceber que isso simplesmente não corresponde à realidade. Se você perguntar para alguém que está endividado, ansioso com o aluguel, preocupado com comida ou trabalhando até a exaustão para sobreviver, a resposta provavelmente vai ser óbvia. Dinheiro resolve problemas reais. Ele reduz estresse, compra tempo, conforto, segurança e liberdade. Eu morava em um dos piores bairros da minha cidade. Mal tinha asfalto e os Ubers daqui nem gostavam de ir para lá. Ele era um dos bairros mais próximos da saída da cidade. E se alguém quisesse roubar você e desaparecer antes da polícia chegar, esse alguém simplesmente tinha o poder para fazer isso. Mas chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu precisava cuidar mais da minha saúde. E a simples solução para isso seria sair para caminhar. Mas para quem não tem dinheiro, o simples ato de andar pode ser perigoso. O único horário que eu poderia caminhar era muito cedo, papo de 5 da manhã, ou muito tarde, depois do anoitecer. Soma isso ao fato de que o bairro não tinha calçada em quase lugar nenhum, e as ruas não tinham buracos, elas tinham crateras. Eu cheguei a ver o vídeo de uma viatura da polícia presa em um dos buracos de uma rua próxima da minha casa, com um policial nervoso e xingando. Nem a polícia aguentava mais o bairro. Numa condição dessas, o risco de sair para caminhar em um bairro perigoso e ser ou roubado, ou morto, ou enfiar o pé em um buraco, torcer o tornozelo e ter que depender do SUS para ser tratado, eu simplesmente desisti. A simples ação de correr já não era mais segura. A solução, ou eu comprava um veículo para me locomover até um lugar melhor antes de começar a correr, ou eu comprava uma casa em um bairro mais seguro e com uma melhor estrutura. Mas, peraí, você tá me dizendo que só para correr com segurança, sem o risco de ser assaltado ou sair torto, eu preciso gastar a partir de 20 mil reais para comprar um carro, ou 200 mil reais para comprar uma casa melhor localizada? Então, o simples ato de correr já não era mais simples assim. A falta de dinheiro consegue transformar até pequenos problemas em desespero. Uma conta inesperada deixa de ser um pequeno incômodo e vira pânico. Um problema de saúde vira medo. Uma demissão vira crise existencial. Pessoas financeiramente instáveis frequentemente não vivem só com menos conforto. Elas vivem sob estado constante de tensão psicológica. E isso muda completamente a maneira como alguém pensa, dorme, trabalha e enxerga o futuro. Existe uma diferença gigantesca entre acordar pensando o que eu quero fazer da minha vida e acordar pensando como eu vou sobreviver esse mês. A pobreza não afeta apenas o bolso, ela consome energia mental. Quando uma pessoa passa o dia inteiro preocupado com contas, dívidas, alimentação, transporte e segurança, o cérebro dela entra quase em um modo de sobrevivência, e nesse estado, até coisas simples começam a pesar emocionalmente.
Por isso eu acho extremamente ingênuo quando algumas pessoas tentam romantizar a dificuldade financeira como se sofrimento material fosse automaticamente algo nobre ou edificante. Na prática, insegurança constante desgasta o ser humano. Ela desgasta relacionamentos, desgasta saúde mental e desgasta esperança. Dinheiro não resolve todos os problemas humanos, longe disso, mas ele remove uma quantidade absurda de sofrimento evitável. Ele compra tempo, e talvez tempo seja uma das coisas mais valiosas que existem. Tempo para descansar, para dormir realmente sem ansiedade, uma boa noite de sono, e não desmaiar de exaustão na cama, para estudar, para cuidar da saúde, tempo para descobrir quem você é, fora da lógica da sobrevivência. Durante muito tempo, os cientistas tentaram sim responder à pergunta aparentemente simples: dinheiro realmente deixa as pessoas mais felizes? E a resposta que encontraram foi estranha, porque sim, existe uma relação muito clara entre dinheiro e felicidade, mas ela não funciona da maneira que a maioria das pessoas imagina. Imagine um gráfico, onde felicidade e dinheiro estão juntos no início. No começo, os dois sobem juntos e a curva sobe de forma bem agressiva. Conforme a renda aumenta, o bem-estar emocional sobe junto, e faz sentido, porque sair da escassez para a estabilidade muda completamente a experiência humana. A pessoa deixa de viver em alerta constante. Mas o interessante é o que acontece depois de um tempo. Mais especificamente, depois dos 75 mil dólares anuais. Sim, é muito dinheiro pro padrão brasileiro. Depois desse ponto, a curva começa a desacelerar. O dinheiro continua subindo, mas a felicidade estabiliza. Ela não para completamente, mas muda drasticamente de comportamento. Existe uma diferença enorme entre não ter o suficiente e ter mais do que o suficiente. A primeira mudança transforma a sua vida. A segunda só melhora uma vida que já estava estável. Isso nos dá uma informação muito importante. O dinheiro resolve muitos problemas humanos, mas não resolve a condição humana em si. Depois que as suas necessidades básicas estão garantidas, os problemas não cessam, mas eles começam a mudar de forma. Eu tenho certeza que você já se perguntou por que tantas pessoas extremamente ricas parecem destruídas por dentro. Essa parte é interessante e envolve diretamente o dinheiro. Existe um ponto onde o dinheiro deixa de ser apenas sobrevivência e começa a virar amplificador. Ele amplifica quem você já é. Se você é disciplinado, o dinheiro aumenta a sua liberdade. Se você é generoso, ele aumenta o seu impacto na sociedade. Mas se você é impulsivo, vazio, arrogante ou emocionalmente descontrolado, o dinheiro também amplifica isso. Um dos maiores impactos é no relacionamento entre casais. Muitas pessoas que já se envolveram em relacionamentos ruins acreditam que se elas tivessem dinheiro, elas conseguiriam um parceiro melhor ou conseguiriam manter um relacionamento mais saudável com o parceiro. E isso pode ser parcialmente verdade, mas o dinheiro em si não vai salvar e nem desenvolver o seu relacionamento. O que ele pode fazer é te dar mais oportunidades para se relacionar, mas como você se relaciona já tá dentro de você. É por isso que, enquanto você vê muitos casais de ricos se separando todos os dias, casais que cresceram juntos, que já desenvolveram um bom relacionamento desde a época em que estavam passando necessidade, tendem a ficar juntos por muito mais tempo ou até para a vida toda, porque eles entenderam que não é o dinheiro que vai fortalecer o relacionamento deles, mas sim o conceito sobre relacionamento que eles já tinham e já estavam desenvolvendo juntos. Mas existe um detalhe ainda mais perigoso nessa discussão. Quase todo mundo acredita que seria a exceção. As pessoas olham para histórias de milionários destruídos por vícios, arrogância, compulsões ou decadência emocional e imediatamente pensam: isso nunca aconteceria comigo. Todo mundo imagina que lidaria perfeitamente com o dinheiro, que nunca perderia o controle, que nunca seria consumido por impulsos, que
que viveria uma vida completamente feliz e equilibrada desde que tivesse recursos suficientes. Mas essa fantasia geralmente ignora uma coisa fundamental. A maioria das pessoas mal conhecem a si mesmas. Elas não percebem os próprios vícios, as próprias inseguranças, os preconceitos, carências emocionais e impulsos que já influenciam suas decisões hoje, mesmo sem dinheiro, e que vão ser amplificadas por ele. Porque riqueza não remove falhas humanas, ela expõe, amplifica e potencializa essas falhas. O que você lembra assim de cabeça que foi um dos maiores desafios que você teve que passar para chegar onde você está hoje? Foi que eu comecei a ganhar grana, que foi que meu pai se acidentou numa época em que eu achava que eu era o centro do universo. Tava no melhor momento da minha vida, tava começando a ver dinheiro. E aí eu falei, pô, se tá no começo e eu tô ganhando assim, então eu vou começar a viver como se não houvesse amanhã. Muita gente possui uma visão extremamente superficial de quem seriam se tivessem milhões na conta. Todos imaginam a própria versão idealizada, a versão benevolente, controlada, sábia, generosa. A pessoa imagina que doaria milhões para caridade, que ajudaria toda a família, que resolveria a vida de todo mundo ao redor e então viveria feliz para sempre, cercada de gratidão e amor. Mas quase ninguém pensa nas consequências psicológicas e sociais que vêm junto com isso. Relações que começam a parecer cada vez mais superficiais. Pessoas que se aproximam pelo que você possui e não pelo que você é. A constante dúvida sobre quem realmente gosta de você. E talvez o mais doloroso, a possibilidade de até a sua própria família transformar a ajuda em expectativa. Porque depois que alguém se acostuma com o suporte financeiro, aquilo deixa de parecer generosidade e começa a parecer obrigação. E no momento que você impõe limites, ou simplesmente não consegue mais sustentar tudo, algumas pessoas revelam lados extremamente cruéis. Existem casos em que a mesma pessoa que recebeu ajuda durante anos passa a te tratar como vilão no instante em que escuta um não. Não porque você fez algo monstruoso, mas porque as expectativas frustradas conseguem transformar gratidão em ressentimento. E isso destrói outra fantasia muito comum, a ideia de que o dinheiro automaticamente melhora relações humanas. Às vezes ele melhora, eu não estou aqui para demonizar o dinheiro de forma alguma, mas às vezes ele contamina relações que antes eram simples, porque quando recursos entram em cena, interesses entram junto, e isso pode gerar paranoia, isolamento e desconfiança. Principalmente quando você percebe que quanto maior o seu valor financeiro, mais difícil fica descobrir quem realmente permaneceria do seu lado sem ele. O exemplo mais claro disso são heranças. Quantas pessoas tiveram relações completamente normais com irmãos e parentes durante toda a vida, mas assim que descobrem que o pai deixou uma casa como herança para os filhos, repentinamente você se depara com uma versão dessas pessoas que você nunca viu antes. Seus irmãos, antes normais, agora parecem víboras. Enquanto um diz ter mais direito à casa por ser o filho mais próximo do pai, o outro diz o mesmo, mas por ter ajudado mais em casa financeiramente. E isso deixa de ser uma briguinha entre irmãos e vira um desgaste para a família inteira por meses. E quantas relações interpessoais, o dinheiro consegue comprar conforto, mas ele não compra maturidade, não compra propósito, autocontrole e principalmente paz interna. E aí que entra uma coisa curiosa: os pecados capitais. Se você achou que esse vídeo não teria alusões religiosas, pensou errado. Mas calma que a gente vai fazer uma análise racional disso. Mesmo para pessoas que não são religiosas, os pecados capitais são uma observação assustadoramente precisa sobre a psicologia humana. Luxúria, gula, avareza, inveja, soberba, ira e preguiça. Eles não são só proibições morais, eles são impulsos humanos que, quando alimentados sem limite, começam a destruir a própria pessoa. E riqueza frequentemente remove os freios desses impulsos. Uma pessoa comum pode destruir um fim de semana por impulsividade.
Ela briga com o chefe ou com o parceiro e vai beber no final de semana, torrando o dinheiro que seria voltado para outras coisas, como contas e afins. Com isso, no próximo mês, ela tem o freio de não poder cometer o mesmo erro de novo. Já uma pessoa rica pode destruir a própria vida inteira em velocidade muito maior e sem freio algum, porque agora ela tem recursos infinitos para alimentar qualquer tipo de compulsão. Vícios, drogas, apostas, sexo, ostentação, consumo e prazer imediato. O problema é que o cérebro humano se adapta absurdamente rápido. Aquilo que parecia luxo agora vira normalidade. Aquilo que parecia prazer vira rotina. E então a pessoa precisa de algo ainda mais intenso para sentir a mesma coisa novamente. O mesmo alívio. É literalmente o mesmo mecanismo de um vício. E talvez esse seja um dos maiores paradoxos da abundância. Quanto mais acesso você tem ao prazer, mais difícil vai ser sentir prazer genuíno, porque excesso dessensibiliza. E existe outro efeito ainda mais perigoso: a soberba. Dinheiro pode criar a ilusão de que sucesso financeiro significa sabedoria total. A pessoa começa a acreditar que ela está acima dos outros, que as suas decisões são sempre corretas, que ninguém pode ensiná-las mais nada. E isso não só em relação ao dinheiro. E isso cria uma bolha. Pessoas sinceras ao redor desaparecem. Críticas desaparecem. Só ficam validação, interesse e ego. Muitos indivíduos entram em decadência justamente quando começam a acreditar que são intocáveis. E o mais assustador é que riqueza consegue esconder destruição interna por muito tempo. Uma pessoa pobre normalmente sofre consequências imediatas quando perde o controle. Uma pessoa rica pode sustentar os próprios excessos durante anos, mas o colapso continua acontecendo, só que silenciosamente. Relacionamentos quebrados, isolamento e vazio emocional. Porque no fim, o ser humano não foi feito só para consumir prazer infinitamente. Existe uma frase muito importante sobre isso. Dinheiro não é felicidade, mas a falta dele impede a felicidade. É basicamente a frase popular: dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também não. E eu acho que isso resume bem toda a discussão. Dinheiro é sim extremamente importante, muito mais importante do que algumas pessoas gostam de admitir, mas ele resolve, principalmente, problemas materiais. Depois disso, o que define a vida humana começa a entrar em áreas muito mais subjetivas, porque abundância sem controle pode virar autodestruição. E talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido o dinheiro em si. Talvez o problema seja que, quando todos os limites externos desaparecem, você finalmente descobre quais são os limites dentro de você. Ô Bitelo, me conta uma coisa. Bora. O que é felicidade pra você? Rapaz, felicidade é ter a saúde, né? Saúde, comida e a família bem, né? É alegria. Felicidade, né?